Exercício 4 da lista 1 de dinâmica diz o seguinte: um objeto de 2 kg está sujeito a 3 forças, que lhe imprimem uma aceleração, que era para sair o vetorzinho, aceleração, até apareceu ali quando ok, né? Que está aí o vetor aceleração, seu componente x, né, de menos 8 e o componente y de 6, né? Se duas forças são, aqui é a força 1, componente x da força 1, componente y da força 1, componente x da força 2 e componente y da força 2. Determine a terceira. O que a gente sabe, gente? O que a gente sabe? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer saber qual é a terceira força que faz com que a força resultante, o que a gente sabe sobre a força resultante, acelera o corpo, tá? Então, a aceleração, o vetor aceleração a gente conhece, ele está dando ali, ó, é menos 8 na direção do x e mais 6 na direção do y. Isso aqui está em, desculpa gente, é a aceleração em metros por segundo ao quadrado, que é o Sistema Internacional da Aceleração. Tá? A massa, o exercício dá 2,00 kg, já está no Sistema Internacional de Unidades. Tá? O que seria... o que a gente tem que saber? Bom, a força resultante vai ter que ter essa mesma orientação, né? Ou seja, se eu pegar e fizer um gráfico aqui, eu tenho eixo y, tá? E tenho o eixo x. O eixo x. Vocês já vão entender porque eu fiz curtinho para o lado direito, porque é negativa a componente x da aceleração. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 na direção do x, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 6 positivo na direção do y. Então, vamos tentar fazer do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção do y. Então, aqui está o vetor aceleração. Certo? Esse está o vetor aceleração. Tá. Bom, o vetor aceleração tem a mesma orientação da força. Então, a força resultante também vai ter que ter essa mesma direção, certo? Então, eu vou colocar aqui, não vai ter, vão ter componentes diferentes, porque vão ser outra dimensão, né? É Newton, né? É força e não aceleração, mas a orientação é a mesma. Então, eu vou botar as forças que a gente já conhece. A força 1 tem 30 para I na direção do x, desculpa, e 16 na direção do y, tá? Então, olha só, gente, eu vou fazer isso aqui embaixo, ó. Vamos ver, quem que é a força 1? A força 1 é 30 em I, 16 em Y. 30 em X, 16 em Y. Isso aqui está em Newton. Olha lá, ó, 30 e 16. Força 2. Tá, menos 12 na direção do x e mais 8 na direção do y. Tem nossos vetores unitários, força 1 e 2. O que ele está pedindo? Ele quer saber quem que é o vetor 3, né? Componente x, e quem que é a componente y do vetor 3, para que a força resultante tenha... Força resultante tenha... O que é força resultante? Massa de aceleração. Qual que é a massa? 2. Qual que é a aceleração? A gente tem... Então, a gente vai ter 2 vezes 8. Vai ter menos 16 na direção do x. 2 vezes 8, 16. Como é menos 8, né? A aceleração é menos 8. Ficou menos 16. E 2 vezes 6, 12 na direção do y. Essa é a vetor força resultante. Então, se a força resultante é o somatório da F1 mais F2 mais F3,
Essa força resultante aqui, a gente tem, quanto é que vai ter que, então vamos ver, vamos descobrir quanto é que vale essas componentes do vetor 3. 30 menos 12 dá 18. Para dar menos 16, eu tenho que tirar 18 e ainda 16, né? Então, eu posso fazer lá 30 menos 12 dá 18, 18 mais 16, 34 negativos. 34 negativos na direção do x. E na direção do y, 16 mais 8, somado o número tem que dar 12, só pode ser menos 12 na direção do y, né? Porque ele ficou 16 mais 8, 24. 24 menos 12, 12. 30 menos 34, menos 4. Com menos 12, menos 16. Tá? Então, a força 3 que o exercício está pedindo tem menos 34 na direção do x e menos 12 na direção do y. Tá? Isso que estava pedindo, termina a terceira força. Tá? Se for fazer isso direto, lembrando, né, que a força resultante em x é o x1, é a força do x2, é a força do x3. Isso aqui, então, se eu for fazer... como é que eu faço o cálculo? For fazer... Bom, isso que eu fiz foi o seguinte, eu sei que menos 16 é igual a 30 menos 12 menos a força resultante, a força 3, componente x, né? Ou mais, né? Todas mais, no caso. Mais. Essa aqui, por ser negativa, tá entre parênteses, é um somatório de forças, né? Fica aqui entre parênteses, aqui, ó. É força 1 mais força 2 mais força 3. Tem que dar igual a força resultante. Então, a força resultante está dando menos 16. 30 mais menos 12 mais alguma coisa tem que dar menos 16. Então, se eu for fazer matemática aqui, eu vou ter menos 16 menos 30 mais 12 igual a F3x. Então, olha lá, menos 16 menos 30 mais 12 igual a F3x, que é igual aos menos 34 newtons, sei lá, a gente está encontrando. Certo?